Eu iria contra o nosso querido Molica ao Supremo Tribunal Federal, que fez o lançamento do livro dele num dia aqui em São Paulo, o dia mais frio do ano, à noite, um horário que inviabiliza a visita de quem acorda às 4h30 da manhã, por exemplo. Então pode esperar, os meus advogados vão bater a sua porta, viu, Molica? Ok, aceitarei aqui. Vamos lá, manda ver. Molica, e aí, hein? Ele vai ao Supremo, o presidente, o Supremo responde imediatamente dizendo, olha, aqui não colou. Vai à PGR, ameaça a procura por tribunais internacionais para se dizer perseguido por Alexandre de Moraes. Há perseguição por parte de Alexandre de Moraes contra o presidente Jair Bolsonaro? Ele quer algo de fato ou quer uma história para contar no horário eleitoral? Bem, bom dia, Rafael, Stephanie, Boris, bom dia a todos. Primeiro, engraçado, né? A gente estava falando, o Boris estava aqui comentando. Eu estou lembrando que aqui no Liberdade de Opinião, todos os dias, a gente fala, quase todos os dias a gente fala do presidente Bolsonaro, mas fala que ou ele está reclamando das urnas eletrônicas ou do processo eleitoral, ou ele está reclamando da justiça, particularmente do ministro Alexandre de Moraes, ou ele está reclamando do preço dos combustíveis como se ele não fosse o presidente da República, ou ele está incentivando a população a usar armas para defender, né, segundo ele, a democracia. A gente não fala, olha, o presidente assinou isso, o presidente autorizou aquilo, o presidente tomou essa medida administrativa, o presidente falou favoravelmente à reforma tributária ou à reforma administrativa. A gente fica aqui tratando do presidente reclamando, ou assim, não são medidas administrativas. Claro, como líder político que ele tem o direito de reclamar, tem o direito de reivindicar, tem um direito, ele é um líder político, né? Tem esse direito, praticamente até um dever. Mas ele também, como presidente da República, ele tem que administrar o país. E a gente não vê ele falando aí questão da inflação, propondo medidas para a questão dos combustíveis, desemprego. O Congresso recentemente aprovou uma medida, uma espécie de bolsa de trabalho, que permite o pagamento até inferior ao salário mínimo, que muita gente, a oposição classifica, além de uma exploração do trabalho, também diz que aquilo ali serve para contratação de cabo eleitoral. E a gente não vê o presidente falando de questões concretas. E ele acaba nos pautando, a gente tem que, né, é isso, a gente tem que comentar mesmo, então, mas vamos lá. Claro que é um jogo político, né? O ministro Dias Toffoli deu uma resposta rápida para evitar que esse caso se alongasse mais, e aí o presidente vai agora à Procuradoria-Geral da República, ou Augusto Aras também, para reclamar, porque em tese, quando você tem uma notícia-crime, o caminho normal é esse, pega, né, quando a pessoa entra com uma queixa-crime na Justiça, a Justiça normalmente encaminha isso para o Ministério Público fazer uma primeira avaliação. É o que a ministra Rosa Weber fez com essa queixa-crime do deputado Israel Batista, né, que trata aí, que ele diz que o presidente cometeu crimes naquela solenidade lá em abril no Palácio do Planalto, diz que ele até fez uma confusão. O presidente não falou em suspender, não falou em suspensão de eleições, falou em suspeição. Então mandou, Rosa Weber também mandou, que também é briga política, né? Na verdade, não é até bom para Augusto Aras, porque ele recebe as duas, uma do presidente e outra contra o presidente. Ele que é tão, digamos assim, tão compreensivo, né, com o presidente da República, dessa vez tem a desculpa de cancelar as duas, não dar andamento nem ao pedido do presidente, nem ao pedido do deputado, que os dois não fazem o menor sentido. Né? Se ele estivesse falando desse troço que eu falei há pouco, né? A história do presidente conclamar a população a usar armas para defender um eventual ataque à democracia, papel que constitucionalmente é das Forças Armadas, vá lá. Mas a história da eleição, ele até confundiu as palavras, como eu frisei aqui. A tendência não dá em nada, é mais uma briga política mesmo, ocupando espaço, vai ocupando espaço. Vai ocupando o tempo nosso, vai ocupando o tempo da população, que vai querendo as soluções, né? E aí, presidente, como é que é a inflação, preço dos alimentos, preço do diesel, desemprego? São essas questões. Ele pode, deve trabalhar politicamente, tem uma eleição aí na frente, mas, enfim, tem uma administração do país que precisa aí da atuação do presidente da República. Com vocês. Tá certo. Fernando Molica, obrigada também. Boris Casoy, já eles voltam, hein? Tem mais liberdade de opinião com os dois por aqui.